Amém? Glória a Deus. Eu venho com tristeza quando eu venho pregar, quando eu venho falar da palavra de Deus, falar de notícias ruins, vai ter a nossa realidade. Eu estaria sendo conivente. Essa nossa realidade cada vez mais está ficando mais difícil. Nossa sociedade, nossa comunidade, o Parque Riachuelo, nossa amada Manaus, não é verdade? Falando. E eu não sei se vocês viram, mas agora acho que dia 5, né? Hoje é 7, tem uns 2 dias atrás. Teve uma notícia, né? Eu não sei se vocês viram, de 3 jovens, né? Que assassinaram por causa de R$20. É um cinegrafista, eles cobraram, né? Os jovens tinham 14 e 16 anos. Eles ligaram, né, para ele, para o cinegrafista. Isso aconteceu já agora, tem 2 dias atrás. Ligaram e pediram R$20. Aí ele disse, não, então vem buscar. Quando chegaram lá, assaltaram e mataram ele, né? Então é muito triste, com chave de fenda, com faca. Então, olha as armas que usaram. Então nós fomos vendo que nós estamos, qual é o papel da igreja. Jovens com 14, 16 anos para usar drogas, para roubar, né? E a palavra que eu queria trazer hoje está em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando falamos desses versículos, ele é um pouco alimenta a nossa alma, né? Quando estamos tristes, nós procuramos logo um versículo de Mateus que fala, tira, né, todo esse fardo, é o que nós queremos ouvir, não é verdade? Mas a nossa realidade é bem diferente. Estamos vivendo tempos em que a vida perdeu seu valor. Estamos vivendo tempos em que jovens estão trocando seu futuro, sua dignidade, até mesmo suas vidas por quantias insignificantes. O que vale uma vida por R$20? E essa notícia aqui de Manaus, ela meio que me chocou, assim, porque estamos valendo tão pouco, né? Em meio à droga, em meio à violência, em meio a jovens, né? E isso revela uma crise espiritual profunda. O vazio da alma que busca preenchimento em coisas passageiras, em coisas mundanas. Os jovens estão se perdendo pelo foco. Nós estamos nos perdendo pelo foco, porque nós queremos priorizar esse mundo. Nós não estamos pensando na salvação, nós estamos pensando no que Jesus sacrificou naquela cruz por nós. Nós estamos querendo o agora, o benefício agora. E diante dessa realidade, a pergunta que ecoa na nossa vida é: onde está a igreja? Onde está a igreja? Onde está o refúgio para esses jovens que vagam aí na sociedade, que vagam como se fossem ovelhas sem pastor? Nós, como igreja, nós jogamos a responsabilidade para os pais, nós jogamos a responsabilidade. Quando falamos em igreja, o que vem na nossa cabeça? A responsabilidade da igreja, então é do pastor. A responsabilidade é da pastora. Talvez quando nós jogamos, né, qual é o papel da igreja, nós lembramos dos líderes da igreja. Nós não lembramos do nosso papel como sociedade, nós não lembramos do nosso papel como igreja. O que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer para mudar esse cenário? E eu não falo de igreja como um templo, como um lugar, como 4 paredes. Eu falo de igreja como pessoas. Eu falo de igreja como pessoas. Então, quando eu falo qual é o papel da igreja, eu estou falando de nós. Qual é o nosso papel como pessoas diante dessa sociedade, diante dessas notícias ruins? Qual é o nosso papel como pessoas diante do que está acontecendo, que nós estamos tampando nossas vendas porque não aconteceu conosco? Porque aconteceu lá na Rua 0, está longe de casa. Não, é porque aconteceu lá na Rua 1,
com uma irmã lá da outra igreja, então para mim não faz diferença. Nós jogamos o papel que é nosso, que pode ser, que é nosso para a sociedade, para os pais. Não, isso é porque eu falei. É o pai que ele também estava como sempre nós falamos, jogamos para os pais. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, né? A culpa talvez é porque lá na rua dele tem muitos usuários de droga, a culpa está lá. Não, a culpa está em nós, porque nós não queremos fazer nada, porque é cômodo, sabe por quê? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto, porque não aconteceu conosco, porque não aconteceu na nossa família, porque não aconteceu na nossa casa. Por isso que é tão simples, por isso que é tão fácil para a gente estampar nossos olhos. Só que Jesus Cristo veio e mudou toda essa realidade, Ele mudou dentro de nós e Ele quer que nós mudamos também nossos pensamentos. E quando Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados, isso é um convite. É um convite através das nossas ações. É um convite que deve ser ecoado, como eu falei, através das nossas ações. Em meio a drogas, violência, desespero, a igreja, nós como pessoas, nós temos que ser um farol de esperança diante dessas trevas. Porque está uma calamidade. As notícias, cada vez que eu venho aqui, todo domingo, a pastora já vem com uma notícia ruim. Mas eu não posso ser conivente com essa situação. E nós fingindo que não aconteceu nada. Eu queria muito chegar aqui, falar de coisas boas, pregar coisas boas, mas eu estaria sendo conivente com tantas violências, tantas drogas e nós somos culpados disso. Nós, às vezes, ajudamos até mesmo as pessoas a usarem droga, porque é conivente. Não, eu vou dar logo para ele aqui uns 20 reais, 10 reais, para me livrar um pouquinho dele, né? Ele vai para ali, aí ele vai... Não é isso? Nós somos coniventes, nós ajudamos. Talvez diretamente, indiretamente. Mas nós ajudamos e tampamos os nossos olhos. Né? E essas pessoas talvez estejam ali, querendo um pouquinho de nós. São jovens que nem sabem, né, quem são em Cristo. Eles buscam talvez preencher aquele vazio, né? Preencher o vazio interior com essas substâncias, com essas coisas do mundo, e nós tampamos os nossos olhos para isso, não fazemos nada. Nosso papel não é feito. Não encontra o significado ali para a existência. E existe sim. Nós podemos fazermos muito mais, né? Podemos plantar, podemos visitar, podemos orar. Nós podemos, pastora, eu não tenho financeiramente dinheiro para me ajudar um jovem desse. Mas Jesus Cristo, quando veio aqui, Ele veio e Ele não tinha dinheiro para dar. Ele também não olhava o lado financeiro. Mas Ele mostrou muito mais naquela cruz. Jesus Cristo, Ele nunca esperou que os perdidos viessem até Ele. Ele foi até Ele. Ele fez o diferencial, Ele foi até Ele. Nós temos inúmeros relatos na Bíblia, né, de que Jesus foi até quem estava precisando. Jesus Cristo, Ele não esperou como nós ficamos esperando um jovem ou uma senhora vir até a nossa casa. Nós temos que ir. Nós temos que ir assim como Jesus Cristo foi. Ele foi como ele encontrou aquela mulher samaritana. Nós temos aqui relatos, muitos relatos, né? Quando Ele comeu com pecadores, com publicanos. Ele mostrou ali a humildade. Ele mostrou para que Ele veio nesse mundo. E nós temos que fazer acontecer. Assim como Jesus Cristo, nós vimos aqui, Ele veio apenas como exemplo para ser. Onde está nosso papel como igreja? Como pessoas. Não é cômodo para a gente. E a igreja precisa sair. A igreja precisa ir até onde a dor está. Não esqueçam disso. Esse é o nosso papel como igreja. Não esperar como na zona de conforto. Jesus Cristo veio e mostrou. E nós temos que fazer esse papel. Nós temos que romper essa barreira. Sair da nossa zona de conforto. Falar essa linguagem.
entender as reais necessidades da nossa comunidade, entender as reais necessidades do nosso Parque Riachuelo, entender as necessidades dos nossos jovens que estão sofrendo, entender a realidade das pessoas que estão sofrendo aqui e que nós estamos tampando nossos olhos, fingindo que não existem, porque não nos incomodam. Jesus Cristo veio para fazer o diferencial e nós temos que fazer o nosso papel. E esse é um chamado. E é um chamado urgente. Um chamado urgente enquanto não acontece na nossa casa. Pode chegar a qualquer momento. E o culpado não é como nós falamos no início, jogar a culpa para os pais, para os vizinhos. A culpa é nossa. Porque nós estamos sendo coniventes, cada vez mais coniventes com a nossa comunidade, com o nosso Parque Riachuelo. O que aconteceu ali na Zona Leste pode acontecer aqui. Nosso vizinho, na nossa casa, nós não fazemos nada, não estamos fazendo nada. Então nós que possamos como igreja, não esqueça o nosso papel como igreja, que sejamos conhecidos como a luz para os que estão nas trevas. Esse é o nosso papel, de ser a luz para os que estão nas trevas. E eu vou deixar um versículo aqui que diz em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Que Deus, Ele nos poderosamente possa resgatar essa geração e possamos ajudar cada vez mais essa comunidade, a nossa igreja, nosso templo, nosso Parque Riachuelo, nossa grande Manaus. Falamos tanto de Manaus, mas nós nos vivemos ajudando os jovens cada vez mais para se libertar. Amém? Então, irmãos, o que eu posso te dizer é que a boa nova é o alarme que foi dado e a porta da graça ainda está aberta. Que Deus te desperte e que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.